Fala pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um esquema muito legal que a gente tem a partir da versão 2014 do Max, que é o Perspective View. O que é isso? Muitas vezes a gente quer fazer na nossa imagem uma fotomontagem, né? Colocar a nossa imagem dentro a nossa casa, por exemplo, né? Vai fazer a fachada, colocar a nossa fachada dentro do terreno, colocar a nossa construção dentro do terreno, ou até mesmo para imagem de teste, né? Pegar uma rua, por exemplo, bem bacana e fazer uma montagem, colocar algumas coisas, modificar os prédios, esse tipo de coisa. Então isso daí é um recurso muito legal que a gente tem, que vai trazer assim muito realismo na cena de vocês, porque vai realmente colocar a imagem de vocês no local, né, onde vai ser construído, por exemplo, o projeto. Então é um recurso muito legal, lembrando que ele vem a partir da versão 2014. Tá? Eu estou trabalhando nesse vídeo com o 2014, por fato de plugins, esse tipo de coisa que eu uso, então eu preferi ainda não atualizar, apesar de ter instalado aqui outras versões mais atuais, mas ainda vou continuar aqui no 2014. Para esse vídeo eu vou utilizar o Overlay 3.3.04, se eu não me engano. Não vou falar sobre configuração de render, não vou falar sobre isso, vou colocar algo básico mesmo. O importante aqui para mim é mostrar para vocês como funciona o Perspective Match, para que vocês possam colocar o arquivo de vocês de acordo com a foto. Eu vou fazer com algo bem simples. Eu vou pegar uma rua e vou colocar um carro nessa rua na perspectiva correta e vou aproveitar para explicar para vocês como fazer para colocar a sombra, na cena. A gente vai ter o carro, por exemplo, na rua, a gente vai analisar para onde está indo essa sombra e como que a gente vai fazer para a sombra do nosso carro ficar aparecendo no asfalto, por exemplo. Então, essa é a dica do vídeo de hoje. Eu espero que todo mundo aproveite o máximo. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só deixar aqui nos comentários. Peço para vocês curtirem o vídeo, compartilharem o vídeo com os amigos para que todos possam aprender essa técnica. E qualquer dúvida que vocês tiverem, estou sempre à disposição. Então vamos parar de falar e vamos trabalhar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui então é colocar o nosso background, que vai ser a foto que a gente vai utilizar aqui na nossa vista da perspectiva. Então a gente vai trabalhar com o nosso background aqui. Então para isso a gente vai lá no menu Rendering, Environment, tá? Vocês podem digitar 8 também. E aí a gente vai buscar o mapa que a gente vai utilizar como background aqui. Então eu vou clicar aqui no meu background, no Environment Map Node. Vou pegar o bitmap e vou pegar aqui o meu arquivo. Tá? Isso aqui foi uma imagem que eu peguei no Google mesmo, digitei lá rua e aí escolhi essa cidade, essa rua aqui para fazer parte do desenho. Ok, se eu der um render nisso daqui, observa que vai ficar dessa maneira. Versões para baixo do 2014, se for o caso de alguém mexer, não vai ter como fazer o Perspective Match, mas o lance do Environment, Eu lembro que muitos alunos meus tiveram dúvida quando saiu do 2013 para o 2014, que deu uma diferença nisso, Ele aparece dessa maneira, ao invés de aparecer o nosso background da maneira correta aqui, a imagem mesmo. Então o que a gente tem que fazer a partir do 2014? A gente abre o nosso editor de materiais e eu vou pegar aqui então o meu bitmap do environment e vou arrastar aqui em um slot. Arrastei no primeiro slot como instance, para que tudo que eu faço aqui automaticamente já faça a alteração aqui também. A gente observa isso daqui, ó. A partir dessas versões, o mapeamento da nossa textura está como Spherical Environment. Então ela está como uma esfera. O que a gente tem que fazer então para que fique correto?
a gente vai clicar nesse tipo de mapeamento e vai colocar como screen, que é tela. Então, a partir desse momento, se eu pegar aqui na minha vista perspectiva e renderizar, ó, observa que agora eu tenho certinho, né, o meu background, de acordo com a foto. Ok, feito isso, o que a gente vai fazer, né, o próximo passo? A gente vai, essa parte então toda eu posso fechar, tá? A gente vai adicionar o nosso background aqui na vista da perspectiva. Então a gente vai digitar Alt B de bola, ele vai abrir a caixa. Vou colocar aqui Use Environment Background, vou aplicar Apply to Active View, estou com a minha vista da perspectiva ligada, vou dar OK. Observa que a foto está mais esparramada, né? Por que ela está mais esparramada? Porque a gente não está com a resolução dela correta. Então a gente vai fazer o que? A gente vai mudar, né? Antes da gente mudar a resolução, a gente tem que visualizar aqui na nossa perspectiva o tamanho certo da renderização, né? Então para isso a gente vai digitar Shift F, né? Que é o Show Safe Frame. E agora sim, né? Conforme, tipo, se a gente renderizar, é essa proporção que a gente tem aqui, e não da maneira que estava antes, tá? E agora a gente vai ajustar o tamanho da nossa foto, né, para que fique certinho. Então a gente vai lá na nossa configuração do render e tipo, eu sei que essa foto tem 1920 por 1280. Esse daqui é o tamanho da foto, né? É só vocês pegarem as propriedades da foto lá que vocês baixarem e ver qual é a resolução dela e coloca aqui. Então o meu Image Aspect é 1,5. Já vou travar ele aqui para não ter problema. E aí beleza, né? A gente tem certinho aqui a nossa foto agora. Então esses são os primeiros passos, né? Eu vou diminuir aqui essa para 1100, né? Só para o render não demorar muito. Esse é o nosso primeiro passo, é adicionar a nossa foto no nosso environment, colocar a nossa foto aqui, né, na viewport e ajustar a nossa resolução. Depois disso a gente vai fazer o que? A gente vai trazer o carro, né, que a gente vai consertar a perspectiva dele de acordo com a foto. Ainda não vou mexer na configuração do render nada. Então vou lá no meu menu, Import, Merge. E vou pegar esse carro aqui, esse Camaro Low Poly, tá? Isso aqui é uma biblioteca da Evermotion. É o volume 3, acho que, de carro, se eu não me engano. Vou dar o Open, vou trazer todos eles. Uma coisa importante, eu posso fazer tanto agora quanto antes disso, é verificar a nossa escala, tá? Vou dar o OK aqui, só para ele dar o merge aqui certinho. Então tá aqui o nosso carro. Qual é a escala que eu trabalho no Max? Tá? Então se a gente for lá no menu Customize, Unit Setup, a gente vai ver que no Display Unit Scale eu trabalho com metros, né? Eu gosto de ver as minhas medidas em metros. E no System Unit Setup eu utilizo centímetros. Tá? Essa é a maneira que eu trabalho. Já tem um outro vídeo aí no canal falando sobre isso, tá? Sobre as escalas, é só dar uma procurada aí que vocês acham. Então eu posso fazer aqui, por exemplo, uma box do tamanho do carro. Eu vou ver que esse carro está no tamanho correto, ó, né? Praticamente 5 por 2, alguma coisa do tipo. Só para fazer essa questão de escala mesmo, tá? Ok, eu vou agrupar meu carro para ficar mais fácil. Não preciso pôr nome, não precisa pôr nada por enquanto, tá? E aí tá aqui o nosso carro, né, na nossa cena. Então trabalhar aqui com câmera, mexendo aqui no Orbit, esse tipo de coisa, dificilmente a gente vai conseguir, né, ajustar a perspectiva correta da foto, porque a gente tem um ponto de fuga lá no fundo, né, que traz abrindo aqui para cima, abrindo aqui para baixo. Então acaba complicando um pouquinho para a gente poder criar essa nossa perspectiva correta. Então como que a gente vai fazer para criar essa perspectiva? A gente vai ter que criar uma câmera, só que essa câmera não vai ser a V-Ray, tá? Vai ser a câmera Standard. Então Target,
a gente só vai criar aqui. Cliquei, arrasta, solta. Ok. E vou aqui na vista da perspectiva, digitar C, né, para ele transformar isso em câmera. Vou trocar aqui do Realistic para o Shaded, tá? É opção minha mesmo, fica mais leve. E ok, a única coisa que a gente vai mudar nessa câmera, então eu vou aqui no Modify, é que essa câmera não pode ser Target, tá? O type dela, ela tem que ser Free. Então a única coisa que vocês vão modificar na câmera é isso, mudar de Target para Free Camera. Ok, agora então a gente está pronto, né, aqui para fazer o nosso Perspective Mesh. Como que a gente vai achar isso? Então eu vou deixar tudo certinho para depois colocar uma luz e trabalhar o material para vocês verem o lance da sombra, ok? A gente vai aqui no menu Utilities, tá? O martelo aqui em cima. E aí a gente tem aqui Perspective Match. Vou clicar aqui. Vou deixar só a minha câmera na tela, tá? Para ficar mais fácil da gente enxergar. É muito simples, ó. A gente tem aqui no Perspective Match Controls o Vanishing Lines, que são as linhas de referência que a gente vai ter nos eixos X, Y e Z. Então, a gente vai deixar aqui X, Y e Z, né? A gente tem outras opções, caso não houvesse altura, né? Caso não houvesse o eixo Y, caso não houvesse o eixo X. No nosso caso, a gente tem os três eixos, X, Y e Z. Então, eu vou clicar aqui no Show Vanishing Lines. Então, observa que ele criou linhas. A linha vermelha, né, que seria referente ao meu eixo X, a linha verde referente ao meu eixo Y e a linha azul referente ao meu eixo Z. Se vocês tiverem dúvida de qual, é só olhar aqui, tá, no nosso gizmo aqui, que ele mostra qual é a cor do Y, do X e do Z. O que a gente vai fazer? A gente vai ajustar, né, essas linhas de acordo com os pontos que a gente tem de perspectiva. Então, por exemplo, aqui, eu vou pegar, colocar nesse ponto, vou pegar esse, ó, e vou ajustar aqui, mais ou menos de acordo com essa linha, né? Ou aqui, a gente vai buscar pontos que a gente possa ter referência, né? Então, essa daqui, tô pegando esse ponto no começo da guia, vou trazer para cá, mais ou menos, né? Eu não vou fazer o ajuste 100% correto, mas vai ficar bem próximo. Ok, essa parte aqui que é o eixo X, né? Posso trazer mais ou menos aqui. Essa parte eu vou pegar um ponto lá do fundo, mais ou menos aqui, por aqui. E as alturas, né? Eu vou pegar uma referência aqui, ó, de um poste aqui, por exemplo. As alturas já vai estar praticamente correta, né? A gente não vai ter diferença de altura. Muita diferença de pontos de altura, né? Observa que ele distorce conforme a gente mexe aqui também. Ok. Então aqui está feita, né? Está colocado na perspectiva correta. O que a gente tem mais aqui seria o adjustment da câmera. Na parte horizontal, ó. Então a gente pode levar ele para lá e para cá. O vertical, né, que a gente traz ele para cima ou como se fosse para baixo. Isso aqui a gente está mexendo câmera, então a gente não está mexendo o objeto lá, né? Então é legal que ele continue no eixo 0, nesse caso do vertical, né? Aí vai questão de bom senso e de visão de vocês, tá? Para saber se está bem encaixado no lugar correto, esse tipo de coisa, né? Tamanho, por aí vai. Ok, está colocado na perspectiva agora. Então agora a gente pode pegar esse carro, por exemplo, e movimentar ele, ó, que ele sempre vai estar, observa, na perspectiva correta, ó. Observa lá, ó, se eu colocar ele lá do outro lado da rua, né, ele sempre vai estar na nossa perspectiva correta, porque está ajustada a câmera certinho. Ok, dessa maneira aqui então, né, se a gente der o render aqui, observa que ele está lá, né, posicionado. A gente não está com a iluminação correta, não está com nada, mas ele está posicionado certinho de acordo com a nossa perspectiva.
Então, vou trazer ele um pouquinho mais próximo para a gente poder ver bem o lance da sombra. E aí, ok. Então, qualquer coisa que a gente desenhar agora nessa cena vai estar, né? Por exemplo, se eu tivesse o lance do prédio aqui, é que aqui o tamanho vai estar totalmente fora, mas deixa eu ver se eu faço. Observa que o desenho, ó, ele já puxa a perspectiva correta. Qualquer coisa que eu fosse desenhar já sai certinho aqui no tamanho, né? Tamanho não, na perspectiva. Então agora o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui no nosso carro, a gente pode criar tanto um plane, tá? Só para esse carro, como eu posso colocar um V-Ray plane. Eu vou colocar um V-Ray plane. Então, menu Create, V-Ray, V-Ray plane, e vou clicar aqui em qualquer lugar. Então, se a gente der um render agora, né, vai estar o nosso V-Ray plane aqui. O que a gente tem que fazer? A gente vai ter que criar um material para aplicar a ele, né, para que ele fique transparente, mas que ele sofra influência de sombra, esse tipo de coisa. Então, ok. Com o nosso V-Ray plane aqui então selecionado, a gente vai aqui no V-Ray MTL e a gente vai utilizar o Mate Shadow. Tá? Ele serve tanto para receber sombra quanto para receber reflexo também. Então, Mate Shadow no lugar do V-Ray MTL, tá? É um material standard, tá? Mas não tem problema. Então, ok. Aí a gente tem para deixar o alfa opaco, aplicar a atmosfera. O que é importante para a gente aqui é que ele receba sombra. Essa parte é para ele receber o reflexo, tá? Então, tá com o Receive Shadows ligado aqui. Vou aplicar. E agora, se eu der o render, vocês vão observar que sumiu, né? A gente não tem mais ele aqui. Então, ok. Vamos dar uma acertada agora na configuração do render, para depois eu poder colocar a luz e a gente ver, né, como que vai ficar isso daí. Não vou mexer assim muita coisa do render, tá? Vou só mudar então o type de progressive para adaptive. Vou deixar o minimum shading 1. Tá? Vou deixar uma configuração aqui básica para ser um render rápido, tá? Não vou deixar nada para que demore o nosso render. Tá? Isso aqui vocês podem ir pausando, se for o caso aí, para ir assistindo o que eu estou colocando, mas não é nada demais, é só uma configuração rapidinha mesmo para poder trabalhar isso daqui. Por enquanto eu não vou mexer em GI aqui, nem em Reflection, nada. Color Mapping vou deixar da maneira que eu sempre uso, que é o linear, subpixel aqui ligado. Vamos ligar o GI, vou usar o Irradiance Map. Vou deixar no Low para ir rapidinho, 20/20. Lightcast vou baixar aqui também para 200. Nem vou mexer no restante dele. Vou pôr aqui 64. Vou aumentar o Dynamic Memory. Vou deixar o Embray ligado. E vou desligar aquela caixinha do log. Ok. Vou dar o render agora. E aí vocês vão observar que vai acontecer isso aqui, ó. Na hora que ele chegar aqui, vocês vão ver que parece que ele fica transparente e a textura e o nosso background afeta aqui o nosso carro, né? Observa que a sombra, né, ele está meio que ficando transparente. Se a gente pegar aqui, né, ligar o GI e o Reflection, vocês vão observar que isso daí some, tá? E aí a gente pode trabalhar mapa, né, no reflexo, a gente pode trabalhar mapa no GI e assim por diante, né? Mas é importante ligar isso daí para que ele tire, né, essa... Aí tipo a gente vê aqui no vidro, onde a gente tem a transparência, legal, aparecendo lá o fundo, mas não pode acontecer de pegar dentro do carro, tá?
Então, eu não vou trabalhar mapa agora, HDRI, nada desse tipo de coisa. Eu vou colocar uma iluminação básica aqui só para vocês verem o lance de sombra mesmo. E aí a gente vê o que vai ser a influência. Eu vou começar colocando uma Very Light como Dome. Só Dome mesmo, só para a gente ver o que acontece. Vou deixar o Multiplier como 1 mesmo e vou deixar ela Invisible. Só para a gente ver um pouquinho de alterações que a gente vai tendo. Ó. A gente ainda não vai ter aquela sombra do sol, né? Que eu vou explicar já como que a gente vai pensar para colocar o sol. Mas aqui a gente já tem, né? Já melhorou um pouquinho a nossa qualidade, vamos dizer, né? Só colocando essa dome, sem HDRI, sem nada, bem simples. Para a gente colocar a sun, né? Se a gente observar aqui a nossa cena, a gente necessita de uma sun, a gente tem essa sombra forte. Né? A gente olhando aqui nesse carro, mas no fundo, a gente vê que a sombra dele está meio que vindo para a direita um pouquinho e de trás para frente, né? Mesma coisa a gente observa aqui, né? Tá vindo meio que para lá, meio para a direita para lá. Então a gente vai simular a mesma coisa com a variação, só que eu vou vir aqui mais de trás. Não vou colocar sky em nada, tá? Eu vou erguer ela aqui. E agora a gente vai fazendo testes, né? Para ver uma posição legal. A única coisa que eu vou fazer aqui é diminuir a intensidade dela. E uma outra coisa que a gente vai fazer, como a gente está trabalhando com a câmera Target, a gente vai utilizar aqui no nosso environment um Exposure Control, né? Para a gente ter o lance da câmera do V-Ray, o controle de exposição, né? Então a gente vai no V-Ray Exposure Control, toda vez que a gente utilizar câmera Target, né? A maneira da gente ter um controle de exposição é por aqui. E aí eu vou colocar, por exemplo, eu vou colocar meu shutter speed baixo, porque a gente vai trabalhar um motion blur aqui também para vocês verem. Então vou colocar 25 aqui, 250, mais ou menos, e o white balance vou deixar ele branco para não ter influência. Vamos ver como fica agora. Lembrando que a minha ideia aqui não é deixar perfeita a iluminação, tudo perfeito, certinho, tá? É só mostrar realmente o caminho para vocês como conseguir esse efeito, né? Aí depois é teste, aqui eu usaria um HDRI, né? Alguma coisa do tipo. Mas observa que a gente tem a sombra agora no chão, né? Ó, por causa daquele material, tá? Que a gente utilizou, o Made Shadow. Então observa que a textura, né, continua e a gente continua tendo ali a nossa sombra certinha. Vou trazer um pouquinho mais para cá, diminuir mais um pouco, diminuir um pouquinho, só um pouquinho essa dome, só para ficar, vamos ver se fica um pouquinho menos forçado. Então esse é um recurso muito legal para vocês utilizarem, tá? Vai fazer a imagem de uma casa, bate lá a foto do terreno, né? Mas não bate a foto do terreno com o carro estacionado na frente, esse tipo de coisa, que aí vocês vão ter um trabalho um pouco maior para limpar, né? Limpar essa foto no Photoshop para poder trazer ela de uma maneira, né? Para vocês fazerem a montagem aqui certinho. Então tenta bater a frente assim o mais limpo possível, né? Dentro da possibilidade, lógico. E aí a gente trabalha dessa maneira, né? Ajustando a câmera e depois tudo que a gente for colocando vai ficando certinho, né? Então eu vou deixar dessa maneira, vou colocar aqui um motion blur direto aqui no render, né? Na aba V-Ray, câmera, motion blur. Não vou aumentar muito a qualidade essas coisas, tá? Vou só aqui colocar no Samples 3 e o Prepass 2.
E a duração aqui eu vou colocar, não sei, 4 frames para fazer um teste. E vamos ver como fica. Vamos fazendo testes aqui até a gente conseguir o efeito do jeito que a gente quer. Eu vou fazer render em região para que a gente possa sair um pouquinho mais rápido, tá? Então eu vou fazer essa região. Deixa eu voltar no 1 aqui para ver o que ele faz com 1. Talvez nada também. Vou colocar 20. Ah, cabeçudo, né? Para fazer o motion blur, a gente tem que fazer a animação do nosso objeto, lógico. Então vou fazer o seguinte, vou puxar ele mais para trás aqui, né? Vou ligar o Auto Key aqui embaixo. Vou correr minha barra até o 100 e vou fazer o segundo ponto dele aqui. Então, mais ou menos aqui. Vou voltar aqui e colocar 1 de novo. Só para a gente poder ver. Nossa caixinha de render aqui. Então com 1 vai ficar bem suave, né? A gente pode ir mexendo aqui até achar o quanto a gente quer de motion blur, né? Na duração dos frames. E aí quando a gente achar mais ou menos o embaçado, né? Vamos dizer assim, que a gente quer, aí a gente trabalha a qualidade dele aqui, tá? Eu não vou deixar muito forte assim, né? Eu vou deixar talvez com 4, que é aquilo que eu tinha pensado de início. Já vai dar um resultado legal. E aí depois a gente só, no caso, trabalharia mais um pouquinho a qualidade e tal, coisa de leve, né? Não vai ser o caso, eu não vou mexer na qualidade dele aqui para não demorar nada de render, né? Então, lembrando que eu não estou preocupado aqui com o realismo, tá? Não estou preocupado se está ficando perfeito, o que está acontecendo. Minha preocupação mesmo é só conseguir fazer o ajuste certinho do Camera Match e mostrar para vocês como fazer isso e como fazer o lance do material para que vocês possam ter sombra, né, nos objetos. Dessa maneira a gente já consegue o resultado já bacana, né? Claro, melhorando a qualidade depois, trabalhando bem essa iluminação, com certeza o resultado já vai ser bacana. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham aprendido, né, essas funções, que tenha acrescentado aí no conhecimento de vocês. Não esquece de deixar comentário, de curtir o vídeo, de compartilhar com os amigos para que todo mundo possa aprender. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou sempre à disposição. Não esquece de dar uma passadinha lá no site dos nossos cursos, né, o www.dolmen3d.com.br, e confere lá os cursos que a gente tem. Até o próximo vídeo então. Muito obrigado. Tchau.